Sim, então estão me escutando. Tudo bom, pessoal? É, Então estamos aqui para mais uma aula das dúvidas de vocês sobre a lista um, tá? Sobre a aula um e a aula 2 teórica, tá? Que é o equivalente, o assunto correspondente da lista um. Então, estou aqui à disposição para conversar com vocês sobre quaisquer dúvidas que vocês tenham da lista um. Do assunto da matéria da lista um, né? Não só sobre os exercícios, mas sobre a matéria como um todo. Tá bom? Estou aqui à disposição. Pode falar. Pode falar? Então, eu tô no começo da lista, né? Tô no 4 ainda, mas surgiu uma dúvida. Tem uma parte que ele fala assim, histograma, faça um histograma, construa um histograma de área igual a 1. E aí eu vi que o senhor postou lá no vídeo, acho que no vídeo da aula 2, um exercício você usou frequência relativa sobre delta. Isso, para fazer o Aí, histograma de área 1, você tem que usar essa variável para a soma das áreas do histograma ser igual a 1. então, é que eu não sei como que. Eu não entendi. E aí eu queria saber se tinha que ser com delta ou se poderia ser a frequência relativa, porque eu fiz dos dois e dá a mesma coisa o desenho. Então eu não sei o que significa a O diferença. desenho dá a mesma coisa, mas a escala do eixo y muda, porque o delta é o tamanho do comprimento da caixinha, certo? Então, se a caixinha tem tamanho 2 e a frequência relativa é 0,4, você vai dividir 0,4 por 2, vai dar 0,2. Então, a altura da sua caixinha vai estar no 0,2 e não mais no 0,4, como estava na frequência relativa. Entendeu? Então, a Tá. cara do histograma é sempre o mesmo. Se você fizer em frequência absoluta, também a cara não vai mudar. O que vai mudar são os valores da escala no eixo y, certo? Os valores mudam. A única diferença de um histograma para o outro é os valores que vai apresentar a altura das caixinhas no eixo y, tá? O Tá bom. resto, o resto fica tudo igual. Você tem Então algum, sempre vai ficar maior, né? no O caso, desenho, eu digo. os desenhos vão ser muito parecidos, vão ser iguais. Agora, quando você divide pelo delta, ele vai, se você usar na mesma escala a frequência relativa e na mesma escala a frequência relativa sobre delta, o histograma da frequência relativa sobre delta vai estar mais chatinho, mais achatado, a altura, né? Tá bom. Você Então tem sempre que for igual a 1, eu tenho que colocar sobre essa proporção. Sempre isso, dividir por por delta, delta. que delta é o tamanho Delta. das caixinhas. E se as caixinhas variarem de tamanho, como é o exercício 5, você vai dividir pelo tamanho da caixinha que você está. Então, no exercício 5, as caixinhas têm tamanhos diferentes. Então, a frequência relativa sobre delta também vai ter, você vai dividir por delta da caixinha, que são deltas diferentes. Tá bom? O delta, eu não sei se tá certo. Eu até refiz o exercício, acho que foi o 2, porque eu tinha feito as caixinhas com 7 números. Mas aí depois eu vi que o senhor também falou que era para dividir pelo número total, então eu estou refazendo ele. Mas o delta, eu tenho que pegar mais ou menos a média entre o máximo e o mínimo? É Não, o isso? delta é o tamanho da caixinha. Você vai fazer histograma, você tem que criar caixinhas para contar quantos números caíram em cada caixinha. Então é o comprimento de cada caixinha, certo? É a base da caixinha, é o quanto é o comprimento da base de cada caixinha. Vamos dar uma olhada nesse exercício 2 que você está falando. Vamos ver o que ele pede. Era o Ó, D. contou-se o histograma, né? Contou-se o número de erros de impressão e você quer fazer o histograma de área de histograma igual a 2. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui na lousa para a gente ver como que fica esse exercício 2. Ó. Então a primeira coisa que você vai fazer, você vai definir o número de caixinhas. Quantas caixinhas tem? Tá? Então vamos olhar lá quantos dados tem. Os dados têm 50 dados, tá bom? Então a gente sugere, não é obrigatório, que o número de caixinhas seja igual à raiz, aproximadamente igual à raiz do número de dados. Então,
você pode escolher o número de caixinhas, na verdade, né? São categorias, né? Vai ser aproximadamente raiz de 50 é aproximadamente 7. Então a gente pode escolher 7 caixinhas, tá bom? Elas têm Tá que bom. englobar tanto o menor como o maior número. Então vamos ver qual é o menor, qual é o maior número dos nossos dados. O menor é o 4, certo? E o maior, 23. 23. Então essas caixinhas têm que englobar tanto 4 quanto 23. Se a gente começar, por exemplo, do 3, a gente pode fazer caixinhas de tamanho 3 e acabar no 24, certo? Não, é no 24, certo? Se a gente começar do 3, né, então a primeira caixinha começa do 3 e acaba no 6. Então de 3 em 3 as caixinhas, ó, 9, 12, 15, 18, 21 e 24. Então veja, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 caixinhas, né? E 7 caixinhas de tamanho 3. Então quem que é o delta aqui? O delta é igual para todas as caixinhas. O delta é igual a 3, porque é o tamanho da caixinha, é o comprimento da caixinha. Ah, tá. Mas isso daí você vai fazendo meio que como se fosse a tabuada, entre aspas, né? Não, você vê, ó, 7 caixinhas. Se eu tenho que ir do 4 até o 23, é um tamanho que é de tamanho 19. Então, quer dizer, a minha largura total tem que ser maior que 19. Aí eu pensei assim, ó, 7 caixinhas, vezes se cada uma for de tamanho 3, dá um comprimento total de 21. Então, se eu começar do 3 mais 21, acaba no 24, né? Então eu fiz mais ou menos esse raciocínio. Isso é empírico, você vai fazendo assim, meio que tentativa e erro, entendeu? Mas não é muito tentativa, assim, é um pouquinho que você pensa, você Tá. já Uhum. descobre quais são os Sim, melhores dá pé. caixinhas, né? É meio lógico. Aí você conta, ó, eu vou fazer para a primeira Tá bom, caixinha, então. depois você faz para as outras caixinhas, tá? Então a primeira caixinha vai de 3 a 6. Você tem que definir se quem entra é o início ou o final. A gente pode definir que quem entra é o início, então a gente faz assim, tá? Então quem entra aqui é o 9 e o 12 não entra, o 12 vai entrar na próxima, tá? Então nós vamos fazer então as categorias aqui. Eu vou fazer de 3, o 3 entra e o 6 não entra. Depois o 6 entra e o 9 não entra. O 9 entra e o 12 não entra. E assim por diante, tá? Depois você acaba de fazer. Vou O fazer só. senhor, Oi! o senhor tá passando no. É porque não tá aparecendo na tela. Ah, não está aparecendo na tela, desculpa. Deixa eu ver se eu não compartilhei a tela. Eu acho que tá aparecendo meio que um fundo. Eu acho que deve ser Ah, eu do. não compartilhei a tela, desculpa. Mas eu tava conseguindo entender que eu tinha feito no caderno também. Bom, agora você está vendo a lousa? Tá carregando. Foi, agora foi. Obrigado. Ah, tá. Agora então, ó, você viu que eu fiz aqui o número de caixinhas e as caixinhas de 3 a 6, 6 a 9, 9 a 12. Então o delta é igual a 3, tá bom? E aí as minhas categorias então vão de 3 a Tá 6, bom. de 6 a 9, 9 a 12 e assim por diante. Eu vou fazer o começo, depois você acaba, tá bom? Então a primeira Tá coisa, bom. frequência absoluta. A gente vai contar quantos dados tem em cada uma das caixinhas. Então, de 3 a 6, vamos lá contar quantos dados tem de 3 a 6. Então, o 3 entra, então o primeiro dado é o 4, então tem um aqui. O 6 não entra na primeira caixinha, ele vai entrar na segunda. Então, tem um dado aqui, dois dados. Só dois, né? 5. Então, eu tenho dois dados, ok? De 6 a 9, vamos ver quantos dados eu tenho. O 9 não entra. Então, tem um, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Se eu não errei aí em contar, tem 14 dados de 6 a 9, tá? Então, coloquei lá 14 dados. De 9 a 12, é o 9, 10 e o 11, que o 12 não entra. Então, vamos lá contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, certo? E assim por diante, você vai contando. O seu total de dados é 50, certo? Ficou aqui na lousa. Sim. Seu total de dados é 50. Então, o que é a frequência relativa? A frequência relativa é cada quantidade de cada caixinha dividido pelo total. Então, aqui eu vou fazer a frequência relativa, é 2 sobre 50, que dá 1%, né? 0,01. Ok? Isso aqui é igual a 1%. 14 dividido por 50 vai dar 28%, né? Então, 0,28. 13 dividido por 50 dá 6,5%, então 0,65. Não, desculpa, dá 13. Hã? 0,25. 0,26, isso, 0,26, 26%, ok? E assim por diante. Aí você vai fazer a frequência relativa dividido por delta. Dividido por delta. O meu delta é 3, certo? O meu delta é 3. Então vai ficar o 0,01 dividido por 3 dá 0,0033. 0,28 dividido por 3 vai dar 0,08, não, 0,0933, né? 0,26 dividido por 3 vai dar 0,8667. 67, certo? E assim por diante. Você viu que os valores de frequência relativa e frequência relativa dividido por delta são diferentes, né? E então, se você fizer o histograma no eixo Y com essa escala aqui, você garante que a área do histograma tem área 1, né? Então, você vai fazer lá o histograma. Vai lá por 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Tá bom? Então, de 3 a 6, se você usar essa escala aqui, ó, essa escala, vamos supor que você coloque aqui, é 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 0, vamos pôr certinho na escala aqui, 0,10, tá bom? Então, de 3 a 6 dá 0,0033. Então, 0,0033 deve ser mais ou menos aqui. De 6 a 9 dá 0,0933. 0,0, peraí, isso, 0,0933, deve estar mais ou menos aqui. Depois de 9 a 12, 0,0867. Deve dar um pouquinho mais baixo aqui. Você faz certinho aí que eu estou fazendo aqui meio... Entendeu? Beleza. Então você vê que se você usar nessa escala aqui, ó, frequência relativa sobre delta, tá? Então você vai ter a... Se você depois somar a área desses retângulozinhos aqui, até o final, você vai ver que a soma total das áreas dos retângulos dá área 1,
entendeu? Só multiplicando base pela altura, base pela altura, base pela altura e somando, vai dar um histograma de área 1, entendeu? Uhum, sim. Agora, eu que tava confusa essa parte mesmo, mas agora entendi porque tem que usar isso. Ok, Obrigada, professora. imagina. Mais alguma dúvida? Não, na minha parte era só essa parte do conceito mesmo. Uhum. Agora eu vou saber por que eu tô usando. Tá, na aula da manhã, Tá bom? nas anotações também que eu deixei lá no Tidia, tem bastante exemplos de histograma de área 1. Se tiver mais alguma dúvida, dá uma olhadinha lá também, tá bom? Nos links das aulas Beleza. gravadas, Obrigada. também tem, tá bom? E aí, o resto do Obrigada, prof. pessoal, Eric, a Fátima, o Murilo, tem alguma Tá. dúvida? Professor, boa noite. Eu Boa estava de noite, manhã e você que Fátima. estava em dúvida. Sim, Eu mandei para o seu e-mail um gráfico. Não sei se você pode ver. você mandou para o meu e-mail? Deixa eu procurar lá. Isso. Dúvidas sobre a lista. Isso. O gráfico sempre inclinado, mas acho que dá para ver mais ou menos. Dá. É um histograma. Aí, no começo, eu queria saber, tem as caixinhas, certo? Cada uma delas tem que respeitar a proporção, o delta. Só que no começo, eu preciso colocar uma distância correta, por exemplo, eu Não, começo aqui não. no 20, aí eu vou para 25. Só que não tem tipo, a distância do 0 para o 20 Não, certinho no não. começo, onde não tem Não, dado. não precisa não. Você pode fazer assim, ó. Pode fazer assim, ó. Aqui você começa do 20, 25. A partir daí tem que ser em escala, né? E aqui no começo, para você dizer que aqui no começo não está em escala, a gente costuma fazer isso aqui, ó. Dois esquinhos aqui cortando para dizer que esse pedacinho aqui não está em escala. Então, ó, faz dois esquinhos assim, e aí a partir do 20 ele está em escala, tá bom? Ok, obrigada. Imagina. Vamos atender a campainha lá. Professor, na questão 7 também, na B, eu fiquei um pouco em dúvida porque os dados são quantitativos. Só que os dados, eles são muito poucos, são as notas, no caso. Aí é tipo 7, 8, 9, 10. E acho que tem um 4, se não me engano. E aí eu fiquei um pouco em dúvida em como fazer as escalas, porque são pouquíssimos dados. Então, ó, Fátima, notas de estatística é uma variável quantitativa. Embora tenha poucos valores, ela ainda é uma variável quantitativa. Se ela é variável quantitativa, você vai fazer histogramas. Então, para fazer histograma, você vai escolher as caixinhas, vai contar quantos dados tem dentro das caixinhas. Como você tem que comparar os tipos de seção, você vai fazer 3 histogramas, um histograma para cada seção. E para poder comparar, você só pode comparar gráficos que estão na mesma escala, são iguais, né? Tanto a escala X como a escala Y tem a mesma escala para você poder comparar. Então, para você poder comparar histograma, tá? Geralmente a gente faz o histograma na frequência relativa. Então você faz a frequência relativa e no eixo X você escolhe as mesmas caixinhas para as 3 seções. Então, como a nota geral vai de 4 a 9 ou 10, não me lembro, uma opção que a gente discutiu hoje de manhã é fazer caixinhas de 2,5 a 5, de 5 a 7,5 e de 7,5 a 10. E aí você coloca, usa essas mesmas caixinhas para os 3 histogramas para poder comparar, porque aí eles vão estar sempre na mesma escala.
E no eixo Y você faz uma frequência relativa para também estar na mesma escala nos três histogramas. Tá ok? Não sei se deu para entender. Ok. Uma questão. Estava fazendo no eixo Y a porcentagem da frequência relativa. Porcentagem é sinônimo de frequência relativa. Frequência relativa e porcentagem é a mesma coisa. Ok. Só que uma a gente costuma usar em proporção, né, que é 0,01, 0,10, e a porcentagem, não se esqueça que 30% é 30 dividido por 100, e 30 dividido por 100 é 0,30. Então é a mesma coisa, só que escrita em notações diferentes, mas porcentagem e frequência relativa é a mesma coisa, tá bom? Ok, obrigada. Professor, vou tirar mais uma então, aqui, não estou fugindo as dúvidas do pessoal. Na frequência relativa dividida pelo delta, normalmente a soma fica, para vários gráficos fica diferente, né? Cada gráfico de uma forma diferente. Eu preciso colocar o total ou Colocar o que que cortou, Fátima? o total da soma das frequências relativas divididas pelo delta? Não, porque o total, isso aí não tem importância. Vai dar qualquer número, vai dar uns números que não tem nada a ver. A única coisa que é importante no gráfico frequência relativa sobre delta é você multiplicar o valor da frequência relativa sobre delta pela base da caixinha para dar a área da caixinha. Mas aí a gente já sabe que a soma das áreas vai dar 1. Então não precisa não. O total a gente faz só para frequência absoluta e para frequência relativa, que também a gente já sabe que vai dar 100%, né? Vai dar 1 também. Tá bom? Mas Ok, só não entendi muito bem nessa parte, última parte que você falou, da área. Eu tenho que colocar essa parte da área também? não Essa precisa. modificação? Porque a gente já sabe que quando você faz o histograma com frequência relativa sobre delta, a área do histograma vai ser 1, tá? Então não precisa também colocar a área total não, porque a gente já sabe que vai dar 1, então não precisa colocar não. Tá bom? Ok, obrigada. Parece que tem uma pergunta aqui, vamos ver. O Bruno, professor, quando vou definir o intervalo para fazer o histograma, posso definir arbitrariamente se incluo o dado do começo do intervalo ou do fim? Sim, Bruno, você pode fazer arbitrariamente. Você que escolhe, tá? Você escolhe se o dado da esquerda entra e o da direita não entra ou vice-versa. Você que escolhe. Às vezes você quer que o da esquerda entre porque você está começando no dado mais baixo. Então aí você coloca todos começando do da esquerda. Às vezes você quer que o da direita entre porque o último dado lá no fim é o que vai entrar na última caixinha. É o valor do maior dado. Então você que escolhe de acordo com o que você está fazendo. Tá bom? É altamente subjetivo isso daí. Você está perguntando se no exercício 3B se você pode usar a frequência relativa, pois pede a distribuição de frequência em porcentagem, correto? É o que eu falei, Érico. Frequência relativa e porcentagem é a mesma coisa. Vamos ver o exercício 3B aqui. Só para ter certeza do que você está falando. Vamos lá ver. Opa. Vamos ver o exercício 3B. Para a variável grau de instrução. Ele fala distribuição de frequência para variável grau de instrução. Então, grau de instrução é uma variável categórica, né, qualitativa. Então, você vai fazer um gráfico de barras ou um gráfico de pizza, tá bom? E essa distribuição de frequência você pode fazer tanto em frequência absoluta. Ah, não, ele está pedindo em porcentagem, né? Então é frequência relativa, tá? Porcentagem e frequência relativa é a mesma coisa. Então você vai fazer em frequência relativa mesmo, tá bom? Não sei se tirei a sua dúvida, o Eric. É isso mesmo, Eric.
né? A tabela de frequência absoluta, ele não pede, então, mas você precisa para calcular a relativa. E aí você coloca você vai fazer então um gráfico de barra, né? Então fazer um gráfico de barra, você põe no eixo Y a frequência relativa e no eixo X você coloca as categorias do grau de instrução, né? Se não me engano é ensino fundamental, médio, superior, né? Se não me engano. Então você vai fazer barra para cada uma das categorias com a frequência relativa no eixo Y, certo? É isso mesmo que você vai fazer, tá? Ah, você tá sem o microfone agora. Agora sim, estou escutando, Pâmela. Olha, eu voltei, eu tenho outra dúvida. Acho que Fala. é conselho também. Quando ele fala assim, construa um histograma com a frequência dos dados na 4, o histograma eu entendo que seja aqueles quadradinhos. Ou não, pode ser as bolinhas. Não, histograma é tem toda uma maneira para construir histograma. É o das caixinhas, que você vai pegar os números e contar quantos números tem dentro de cada caixinha, igual aquele exemplo que eu fiz para você agora há pouco, alguns instantes atrás. Então eu categorizo e aí depois eu faço o histograma. Exatamente. A categorização já faz parte do algoritmo de construção do histograma, né? Porque para fazer o Tá, histograma você tem que categorizar em caixinhas antes, tá bom? tá bom. Então quando ele fala gráfico, aí pode ser tipo gráfico de dados, aí é as bolinhas. Se ele fala histograma, é dados categorizados. Não, ele quer, ó, construa, é o 4 que você está falando, né? Isso. Construa histograma de duas maneiras. Então, a letra A e a letra B são histogramas. Com a frequência dos dados, você vai construir um histograma no eixo Y com frequência absoluta ou frequência relativa. Você escolhe. Porque como ele não falou qual é a Tá. frequência que ele quer, você pode escolher a relativa ou absoluta. No item B, de tal modo que a área do histograma seja 1, aí necessariamente você tem que usar a frequência relativa dividido pelo delta. Ok? Ok. Tá bom. Era isso, então. Tá ok. Obrigada, professor. De nada. Qualquer Tchau. coisa, ó, eu vou disponibilizar esses vídeos de dúvidas, tanto da manhã como da noite. Aí qualquer outra dúvida, você assiste também os vídeos de dúvidas. Às vezes alguma outra dúvida que você tem esteja lá também. Hoje de manhã eu tirei muitas dúvidas da lista. Tá bom? Tá bom. Eu vou olhar. Tá jóia. Um abraço. Tchau. Obrigada. Tchau. Oi, Eric. Oi, Eric. Então vou ler aqui, ó. Você está com a dúvida da Fátima, né? Então vamos tentar tirar a dúvida da Fátima, Eric. Eu tinha entrado no começo, mas já saí. Pergunta para ele se puder, se quando a gente faz o histograma com porcentagem ou frequência no eixo Y, precisa colocar em cima das barrinhas a porcentagem, frequência exata também. Você tem que definir a escala, né, Eric? Se você coloca no eixo Y a frequência, você tem que definir onde que está o 0,10, o 0,20, o 0,30. Aí as intermediárias você não precisa colocar, mas você precisa colocar as referências para a gente saber a altura do histograma onde que ele está, né? Então, geralmente, frequência relativa a gente coloca 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, para a gente poder ver a altura do histograma, em que posição que ele está. Eu acho que não sei se é isso que ela queria saber. Isso, perfeito. Se ela marcou com 0,10, 0,20, aí ela coloca a altura das caixinhas do histograma na posição correta, né? Não precisa marcar as alturas das caixinhas, não, porque isso vai estar na tabela. Na tabela tem as alturas certas de cada caixinha, né? Mas no histograma ela marca só as referências, 0,10, 0,20, 0,30, como ela falou que fez, tá bom?
Ok. Eu acho que se você não tiver mais dúvida, então eu vou encerrar a aula aqui e a gente volta a conversar na próxima segunda-feira. Tudo bem? Então tá. Então te vejo na segunda-feira, tá bom? Um abraço. Tchau.